Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa videoaula de revisão de AutoCAD. Eu sou o professor Luiz Albano e nessa videoaula de um pouco mais de uma hora eu vou revisar todos os conteúdos que a gente viu desde o começo do semestre até a nossa última aula de inserção de viewport e plotagem. O meu objetivo com vocês é não só criar uma revisão para avaliação P1 que vai acontecer na próxima semana, como também criar um material de estudos, um material complementar às aulas para que vocês possam consultar durante a vida profissional de vocês, durante o uso de vocês aí do curso de arquitetura. Pensa que esse material ele é um material referencial, então vocês tendo dúvidas ou tendo qualquer tipo de colocação podem comentar aí aqui no próprio YouTube ali embaixo, ou pegar um dos e-mails que estão aqui na descrição do vídeo e mandar para mim para que eu tire dúvidas. Eu vou separar esse vídeo por tempos. O que isso significa? Que cada tempo vai ter um tipo de revisão. Você pode clicar aí, vai estar lá na descrição. Tantos segundos eu vou falar sobre configuração de cota, tantos segundos sobre criação de viewport. Então você não precisa necessariamente ver todo o vídeo e ficar buscando. Já vai estar tudo separadinho por tema. Na dúvida é só você clicar aí embaixo. Tudo bem? Vou dar uma introdução rápida agora no AutoCAD, espero que seja de valia esse vídeo para vocês aqui. E, novamente, qualquer dúvida, entre em contato comigo aqui pelo YouTube ou usando os e-mails. Vamos lá então, pessoal. Pessoal, vamos lá então. Eu vou dar uma rápida introdução aqui no ambiente de trabalho do AutoCAD para que vocês compreendam mais ou menos como que ele funciona, e a partir daí eu vou começar a trabalhar com vocês a traçagem e o desenho efetivamente. O AutoCAD, ele é esse ícone aqui, tá, ó, o azinho do AutoCAD. Se você vier aqui na barrinha de pesquisa e digitar AutoCAD, você vai ver que é esse ícone aqui. Eu vou trabalhar aqui no vídeo com AutoCAD 2016 em inglês, tá? Mas vocês podem trabalhar da maneira que eu vou explicar aqui com AutoCAD em português, com AutoCAD em qualquer idioma. Idealmente, o legal é que a gente trabalhe com comandos no AutoCAD. Só que os comandos, eles variam de aplicativo para aplicativo, de versão para versão. Os comandos em português são diferentes do inglês, que são diferentes do espanhol. É uma falta de cuidado da Autodesk aí, que eles poderiam ter desenvolvido um negócio um pouco mais único. Mas enfim, a barra de ferramenta deles, as barras de ferramentas têm ícones que são bastante intuitivos, então vou ensinar para vocês usando as barras de ferramentas, que fica um pouco mais fácil e serve para qualquer tipo de versão. Uma vez que eu clico, ele abre o AutoCAD para mim, ele abre nessa tela aqui, tá? Em que ele tem aqui em cima todas as minhas abas com as barras de ferramentas. E ele mostra para mim essa área inicial aqui com um botão bem grande para começar o desenho e alguns desenhos recentes que você já abriu, que você estava trabalhando, e a conexão com o Autodesk 360, tá? O que vai interessar para a gente agora, inicialmente, é aqui, ó, esse botãozão de iniciar o desenho. Eu vou clicar no botão de iniciar o desenho e ele vai abrir para mim a área de trabalho do AutoCAD, tá? Essa aqui é a carona da área de trabalho do AutoCAD e ela é dividida inicialmente em 3 partes essenciais. Tá, tô falando até a versão 2016, a versão 2017 eu sei que veio com uma outra mudança, tá? Eventualmente mais pra frente eu posso até fazer um vídeo explicando essas mudanças. Mas até a versão 2016, o AutoCAD é dividido nessas 3 partes, que é aqui em cima, que são os ribbons, tá? Ou as abas. Cada abinha dessa tem uma caixinha e dentro de cada caixinha dessa tem as ferramentas. É muito similar com o que a Microsoft fez com o Office da versão 2007 para frente. Você tem abas e aqui em cima, dentro das abas, você tem as caixinhas por tema, são temas maiores, depois vão reduzindo os temas, e as ferramentas. Por exemplo, na aba de anotação, você vai ter as ferramentas de texto, as ferramentas de dimensão, e em cada uma dessas caixinhas você vai ter as ferramentas específicas, tá? Para este tema aqui. Bom, essa aqui é uma das partes, que é uma das partes principais. Essa área toda escura aqui, a área preta de fundo, que parece um fundo infinito, é a área de desenho do CAD, a área de trabalho. Todo o desenho efetivamente vai ser feito aqui na área de trabalho. E aqui embaixo eu tenho a barrinha de... E aqui embaixo eu tenho a barrinha de comandos. A barra de comandos, ela não serve só para digitar comando, mas ela também passa muita informação para vocês que está acontecendo durante o processo de desenho.
Eu recomendo muito que vocês se atentem a isso, vejam a barrinha de comandos, vejam o que ela está dizendo. Às vezes você está com uma outra dúvida de uma ferramenta, ele meio que explica para você. Por que eu estou dizendo isso? Porque o AutoCAD ele tem duas maneiras de inserir, de iniciar uma ferramenta, que é ou clicando na ferramenta aqui em cima ou digitando um comando, se você conhece o comando. Então, por exemplo, se eu for desenhar um círculo, eu posso tanto vir aqui, clicar e desenhar o círculo, quanto eu posso dar o comando C, Enter. Ele vai ativar para mim o comando de círculo e eu posso desenhar o círculo também, tá? Então, só que ele também não faz só isso, você não usa ele só como base de início de comando. Cada vez que você clica numa ferramenta, ele mostra para você o que tem que ser feito. Então, é importante que vocês leiam o que o AutoCAD está dizendo dentro da barrinha de comando toda vez que vocês tiverem dúvida. Bom, aqui então o AutoCAD ele é dividido nessas três partes: barra, o ribbons, né, os ribbons ou as abas com as caixinhas de ferramentas, as ferramentas em específico e a barrinha de comando. As outras informações ficam aqui nessa barrinha de propriedades, aqui embaixo, tá? Que aos poucos eu vou explicando para vocês. E isto aqui que é a área de desenho e impressão, que eu também vou explicar mais para frente para vocês. Tudo bem? Qualquer dúvida que vocês tenham, é só entrar em contato aí. Vamos falar um pouquinho agora da execução efetiva e traçagem de desenhos no AutoCAD. Até daqui a pouco. Pessoal, continuando o nosso vídeo, vamos começar a trabalhar já com um pouquinho com os desenhos do AutoCAD, tá? Uma coisa que é importante vocês saberem que no AutoCAD a gente mais modifica do que desenha. O que isso significa? Que eu não vou pegar uma ferramenta de linha e eu vou fazer uma traçagem da casa toda, com porta, com janela, de forma individual, igual a gente faz uma prancheta. A ideia de trabalhar com AutoCAD é justamente facilitar e aumentar a produtividade dos desenhos. Para tanto, o AutoCAD ele tem algumas ferramentas que você vai utilizar para facilitar o teu desenho. Então, essas ferramentas, na verdade, elas mais modificam alguns desenhos primitivos e básicos do que vocês fazem, do que efetivamente fazem com que você desenhe tudo do zero. Então, vocês vão começar a perceber que eu vou mostrar bastante técnicas para vocês, das quais a gente mais modifica do que a gente desenha alguma coisa no CAD. A Autodesk no AutoCAD já meio que separou isso já em duas barrinhas de ferramentas, na barrinha de ferramentas de desenho e na barrinha de ferramentas de modificação. Se você estiver usando o AutoCAD em inglês, você está Ctrl e Modify. Talvez sua configuração esteja um pouco diferente, essa barrinha ela esteja mais aqui, mas o essencial é que são essas duas caixinhas de ferramentas que a gente usa para efetivamente fazer uns 70% dos desenhos e que a gente mais usa essas ferramentas para fazer o desenho acontecer do que especificamente essas aqui. Então, vou explicar para vocês como cada uma dessas ferramentas funciona, vou mostrar para vocês algumas técnicas de desenho, tá? E em cima disso, vou mostrar como que funciona a parte de desenho do AutoCAD. Vamos lá. Pessoal, começando com algumas ferramentas de desenho, quase todas as ferramentas de desenho trabalham da mesma maneira. Eu clico na ferramenta, escolho qual eu vou utilizar e o AutoCAD ele vai pedir sempre um ponto para você iniciar esse desenho. Repara que o cursor do AutoCAD, por default, é uma cruz com um quadradinho no meio. Toda vez que essa cruz mudar, quer dizer, toda vez que eu clicar numa ferramenta e essa ferramenta, esse cursor mudar, significa que ele está pedindo algum tipo de ação. Ou o cursor ele vai ficar assim, pedindo uma coordenada, ou ele vai ficar assim, ó, pedindo uma seleção. Vocês vão reparar bastante que quase todas as ferramentas acabam tendo essa variação. Clique em algum ponto, ou seleciona algum ponto e seleciona alguma coisa. Vamos lá, pessoal. Eu vou começar com as ferramentas mais básicas, que são as ferramentas de linha e de círculo, tá? Que são as que vocês mais vão utilizar. E como que elas funcionam? Clico na ferramenta de linha, clico no primeiro e no segundo ponto, olha. E eu não preciso arrastar o mouse. Conforme eu vou clicando, ele já vai naturalmente fazendo o desenho para mim. Vou selecionar todo mundo e vou deletar e vou mostrar como o círculo funciona. Porque o círculo funciona mais ou menos da mesma maneira. Olha. Clico o primeiro ponto e o raio dele é o segundo ponto. Olha. Clico o primeiro ponto e o raio dele é o segundo ponto.
quase todas as ferramentas de desenho do CAD partem do princípio que você vai trabalhar por pontos, que você vai selecionar o primeiro ponto, depois você vai selecionar o segundo ponto e o desenho vai se efetivar. O negócio é que, como eu estou trabalhando no CAD aqui, pessoal, eu preciso trabalhar com dimensão. Para trabalhar com dimensão no CAD, eu preciso compreender que esse ambiente aqui é um ambiente cartesiano, ou seja, como se eu estivesse trabalhando com um eixinho cartesiano aqui, ó, em que eu tenho uma posição Y e uma posição X, tá? Um eixo X e um eixo Y. Eventualmente em 3D eu teria um eixo Z aqui, mas eu tenho esse... Opa, eixo Z, parece... Enfim. E eu teria um conjunto de eixos aqui, em que nesse conjunto de eixos eu efetivaria o desenho para cima ou para baixo, utilizando a ideia de coordenadas, tá? Só para que vocês compreendam, toda vez que eu desenho no CAD, eventualmente de vocês pode ficar assim, ó, pode ficar ligado com esse negocinho aqui, tá? Que a gente chama de Dynamics. Ele mostra mais ou menos para você qual que é o tamanho da sua traçagem, olha, e qual que é o grau que ela tá. Isso aqui já indica pra gente bastante que o AutoCAD está trabalhando com medida, ele está trabalhando com dimensional. Na prática, pessoal, a gente não fica buscando qual posição a gente vai fazer e clique e tal. Normalmente a gente não faz isso, tá? O que normalmente a gente faz, é travar um dos eixos. E em cima da trava desse um dos eixos, a gente efetua o nosso desenho. Então eu vou desligar o Dynamics aqui. E eu vou voltar a trabalhar com o AutoCAD de forma livre, olha. Eu vou ligar um dos botõezinhos aqui embaixo, que a gente chama de ortogonal. É esse botãozinho aqui, tá? Eu recomendo muito que vocês mantenham o ortogonal ligado sempre. Por quê? Porque o ortogonal ele trava os eixos, como eu falei para vocês. Se aqui eu estou trabalhando de maneira livre, quando eu clico no ortogonal, ou aperto o botão, ou eu clico no ortogonal, ou eu aperto o botão F8 no meu teclado. Quando eu faço uma dessas ações, eu aciono o ortogonal, e olha o que acontece. Se eu clico numa linha e clico num ponto dela, ele sempre vai travar essa linha, olha, na vertical ou na horizontal. Como 99% das vezes as nossas linhas elas vão ser linhas horizontais ou verticais, o ortogonal ele auxilia a gente nesse processo. Então fiz esse ajuste das linhas com ortogonal, tá? Ela sempre vai ser desenhada assim. E a partir de um sistema de coordenadas, com os eixos travados eu consigo desenhar. O sistema de coordenadas do CAD ele é bastante simples. Eu clico no primeiro ponto, clico no segundo e arrasto para um dos lados que eu travei, tá? E digito a dimensão que eu quero. Por exemplo, eu quero que a linha tenha 50. Eu escolho o lado direito, digito 50 e dou Enter. Repara bem nesse processo. Escolho o lado, digito a medida e dou Enter. Quando eu dou ESC, o ESC ele sai de todas as ferramentas que você está utilizando. Você tem aqui a sua linha já acertada no eixo que você quer com com o dimensional que você está buscando, ó. Vou fazer mais uma para vocês entenderem. Clico no primeiro ponto, escolho o lado. Para escolher o lado eu tenho que estar com o ortogonal aqui embaixo ligado, ou clico aqui ou aperto F8. Escolho um dos lados, arrasto a linha mais ou menos para aquele lado e digito a dimensão. Quando eu digito a dimensão, por exemplo 60, logo posteriormente digitar a dimensão eu preciso dar Enter. Quando eu aperto ESC, a minha linha ela está desenhada e já no dimensional que vocês fizeram. Ah, mas dá para desenhar ali inclinada, Luiz? Dá. Eu vou ensinar para vocês mais para frente. Mas é importante que vocês compreendam isso, olha. Toda vez que for fazer um desenho no CAD, utilizando as ferramentas de Draw, eu tenho que clicar em alguma coisa. Por exemplo, clicar na ferramenta de linha. Escolho o ponto inicial. Com o ortogonal ligado, escolho um dos lados para efetivar esse desenho. Por exemplo, para o lado esquerdo. Digito a dimensão, 40, por exemplo, e dou Enter. É sempre esse processo. Clica no primeiro ponto, clica. Escolhe o lado com o ortogonal ligado. Digita a dimensão, dá Enter. Uma vez feito isso, você alinha no dimensional.
A mesma coisa, pessoal, para as ferramentas de círculo, por exemplo. Olha, eu clico na ferramenta de círculo, clico em um dos pontos, escolho qual raio meu círculo vai ter e digito, por exemplo, 25 e dou Enter. Quando eu faço isso, eu tenho um círculo com raio de 25. Ou ainda, um círculo com diâmetro de 50. Pessoal, esses desenhos aqui, esse sistema de desenhos com ortogonal, utilizando os dois primeiros pontos do dimensional, é o sistema basilar de desenho do CAD. Vai ser a partir dele que vocês vão conseguir efetivamente executar qualquer tipo de desenho no CAD. Legal? Vou deletar um pouco isso aqui, tá? Como a gente está fazendo uma revisão, só para a gente poder lembrar algumas coisinhas principais. Eu posso, na ferramenta de linha, fazer um desenho contínuo. Por exemplo, se eu fizer um retângulo, eu posso escolher um dos lados, digitar o dimensional Enter e a minha ferramenta de linha não para. E eu posso continuar digitando com o dimensional até fechar o meu retângulo, olha. A ideia de você trabalhar com as ferramentas de desenho é que cada uma delas tem uma característica específica. O círculo ele não continua por razões óbvias. Você não tem como continuar um círculo porque uma vez desenhado, eu encerro e fecho o seu desenho. Tudo bem? Outros detalhes importantes acerca de trabalhar com desenhos no AutoCAD, com as ferramentas de Draw. Tá? Se eu der o comando OS, não, o comando OS, pessoal, é esse aqui. Eu venho aqui na barra de comandos. Não preciso clicar, tá? Qualquer lugar do AutoCAD que você desenhar vai acontecer. E eu vou lá e eu escrevo OS, tá? OS é o comando da ferramenta Object Snap. Opa. E o que isso faz, pessoal? Quando eu dou OS e dou Enter, ele abre para mim essa caixinha aqui de configuração dos snaps. O que são snaps? Snaps são travinhas, tá? Se eu não tiver nenhum snap ligado, conforme eu vou desenhando, vocês vão ver que não aparece mais nada a não ser as linhas. Se eu tiver com os snaps ligados, vocês vão reparar que conforme você vai desenhando, olha, sobre as linhas vão aparecendo alguns pontinhos verdes. Esses pontinhos verdes são os snaps. O que são os snaps? Eles são travinhas, olha. De forma que se eventualmente começar um desenho depois que eu parei e quiser desenhar sobre algum elemento de uma linha, por exemplo, o ponto de centro ou uma interseção, os snaps eles estão lá para auxiliar a gente nesse processo. Uma das partes, se você trabalhar com o desenho de draw ou desenho de linhas e tal, de círculos, é considerar que os snaps têm de estar ligados, tá? Então eu dou o comando OS, Enter. Se não tiver ninguém ligado, eu clico nesse botão, olha, selecionar todo mundo, e eu garanto que todos devem estar selecionados, tá? Em exceção desse aqui, do Nearest, que é o mais próximo. Mais pra frente eu vou explicar para vocês o porquê que a gente não deixa isso ligado. Por hora, só esquenta a cabeça em deixar todo mundo ligado e deixar esse botão ligado também, tá? Se esse botão ele não estiver ligado, esse processo de snap não vai funcionar. Eu dou OK, e fiz isso só para mostrar para vocês que eu posso, por exemplo, desenhar um retângulo começando com o lado de 10 e dando Enter, apertando ESC para sair da ferramenta e voltando de novo, se eu quiser, a partir daqui, ó, pegando esse ponto aqui. Ou seja, agora eu tenho uma trava que finaliza a minha linha. Posso também pegar uma linha pelo centro, eu posso desenhar do jeito que eu quiser. Vou pegar aqui o final e vou arrastar com 35 para baixo. Olha, 10 por 35. E posso efetivamente continuar o meu desenho. Pessoal, esse processo é bastante simples, tá? Não tem mistério nenhum. Espero que vocês estejam compreendendo bem. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato aí embaixo, mandar e-mail para mim que eu respondo, tá? O meu objetivo é que vocês aprendam o uso dessa ferramenta. Óbvio que eu estou passando isso de forma bastante rápida, porque a gente está só revisando. Se eventualmente vocês precisarem, eu faço uma videoaula um pouco mais detalhada de cada um desses assuntos aqui. É só vocês indicarem aí embaixo. Vou deletar isso aqui. E isso aqui, pessoal, é o processo que vocês... Meu gato está miando aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Ele está parado na porta aqui do meu quarto, miando um monte, ele quer entrar. Bom, depois eu vejo o que ele quer.
Essas ferramentas que eu estou mostrando para vocês aqui, as ferramentas de linha, as ferramentas de círculo, elas meio que vão se complementando no desenho, tá? Esse sistema, pessoal, de desenho, é o seu sistema de cordão. O gato tá rindo demais, o gato tá rindo demais, galera. Esse sistema aqui que eu estou trabalhando, está trabalhando com o sistema de coordenadas, tá? Esse sistema de coordenadas são só coordenadas ortogonais, ou seja, eu sempre vou trabalhar com linha horizontal e linha vertical. Bom, eventualmente eu posso trabalhar com linha inclinada e trabalhar com um sistema de coordenadas mais avançada. Eu vou deixar para fazer esse pedacinho da videoaula lá para o finalzinho. Vamos esquentar a cabeça agora com algumas outras ferramentas que são as ferramentas de modificação, tá? Então, se vocês tiverem dúvida de alguma coisa dessas ferramentas aqui, é só entrar em contato aí embaixo, tá? Esquenta a cabeça só com essas principais primeiro e continua depois para o vídeo de modificação. Tem a certificação que tipo vocês estejam bem nisto aqui, legal? Qualquer coisa deixa dúvida aí embaixo ou manda um e-mail para mim. Eu vou dar uma olhada no que meu gato quer, tá? Porque ele está muito desesperado e a gente se vê daqui a pouquinho nas ferramentas de modificação. Tá? Pessoal, vamos falar um pouquinho agora das ferramentas de modificação, tá? Que ficam aqui. A gente já fez alguns desenhos aqui usando as ferramentas de Draw. Eu vou mostrar para vocês as ferramentas básicas de modificação, tá? E é importante que vocês compreendam que essas ferramentas de modificação, elas são bastante simples no uso delas. É importante que vocês só compreendam a sua utilização. Eu vou criar aqui, pessoal, uma linha. Lembra, clica no primeiro ponto. Com o ortogonal ligado, clique no segundo, uma linha de 50, tá? E eu vou revisar com vocês as ferramentas principais. As duas principais iniciais são a cópia, as três na verdade, né? Cópia, movimentar e rotacionar, copiar, desculpa, esse aqui, movimentar e rotacionar, que são as três ferramentas de modificação que a gente utiliza para modificar um desenho. A copiar, pessoal, aquele processo, clico na ferramenta copiar, seleciono o objeto, Enter, pego em um dos pontos principais do objeto, olha, escolho um dos lados para fazer a cópia e digito a dimensão, por exemplo, 25. E ele efetua a cópia para mim. Opa! Repara bem, se eu fizer um círculo fica mais fácil, olha. No círculo de 2, copiar, seleciono o objeto, clico, dou Enter, olha, copiar, seleciono o objeto, Enter, clico em qualquer ponto, escolho o lado que eu vou fazer a cópia e digito a dimensão, por exemplo, 35, e dou Enter. Posso fazer isso tanto de forma condimensional quanto de forma livre, ó. Estando ortogonal desligado. Mesmo vale, pessoal, para a ferramenta de mover. A ferramenta de mover ela é bastante simples, porque ela é igual. Eu movimento, clico na ferramenta movimentar, seleciono o objeto, Enter, clico no ponto que eu quero e arrasto, olha, para o lado que eu quero, ou livremente ou com dimensão, por exemplo, 35. Legal? O rotacionar, pessoal, funciona de forma parecida. Eu seleciono o objeto com a ferramenta rotacionar, Enter, clico em um dos pontos de giro do objeto, no meu caso aqui, e escolho quantos graus eu quero que ele gire, por exemplo, 35. Quando eu digito 35 e dou Enter, ele rotaciona o meu objeto 35 graus. Mesma coisa, pessoal, se eu tiver qualquer objeto conjunto, ó. Posso selecionar os objetos e dar rotacionar, dando Enter, clicando em um objeto e rotacionando ele com 25 graus ou 35 graus. E ele rotaciona para mim. Legal? Vamos revisar mais duas ferramentinhas nesse período. A ferramentinha de Mirror e a ferramentinha de Offset, tá? Essas ferramentinhas, elas meio que vão ajudando a gente a estruturar. Vamos supor que eu tenha uma linha e eu queira fazer uma parede aqui com 15. Ao invés de eu copiar, posso usar a ferramenta de Offset ou deslocamento, clicando nela, dando o dimensional 15, Enter, selecionando a linha e selecionando o lado que eu quero que seja feito o desenho. A sacada, pessoal, é que uma vez dada a dimensional eu consigo manter, e eu consigo tanto para círculos, olha. Usando a ferramenta de Offset naquela dimensão, criar um círculo concêntrico. De novo, pessoal, clico a linha ou objeto, clico em deslocamento ou Offset, ponho o dimensional, por exemplo, 5, Enter, clico na linha e escolho o lado para qual vai ser feito Offset e clico, não dou Enter, clico. Legal?
A ferramenta de espelhar de Mirror, ela trabalha espelhando os objetos. Ou seja, eu crio um objeto que precisa de reflexão, por exemplo, uma porta, uma janela, seleciono a ferramenta de Mirror, seleciono os objetos e dou Enter. Eu vou clicar em dois pontos. Repara que esses dois pontos, galera, olha, eles formam um espelho que servem para fazer o espelhamento. Quando eu clico no segundo ponto, eu dou Enter e ele faz a cópia espelhada para mim. Se eu der Mirror ou espelhar, selecionar o objeto, Enter e der os dois pontos e disser para ele que você quer que ele apague o objeto de origem, clicando em Y no inglês ou S no português e dando Enter, ele apaga o de origem e mantém o objeto apenas espelhado. Legal, pessoal? Revisando mais duas outras ferramentinhas, temos aqui escondidinho o Trim e a Extend, ou aparar e estender, que são ferramentas irmãs e elas funcionam de uma maneira similar, só que invertida. A ferramenta de Trim ou de aparar corta linhas que são linhas de cruzar. Clico na ferramenta de Trim e dou Enter. Elas são irmãs porque elas funcionam igual. Clico na ferramenta, Enter. E clico no pedaço de linha que eu quero aparar. Ele só corta linhas que são cruzantes. Linhas inteiras como essa só cabem clicar e deletar. Tudo bem, pessoal? A penúltima ferramenta a ser explicada é a ferramenta de estender, que leva uma linha até uma outra linha perpendicular, ou pelo menos num eixo diferente, num sentido diferente. Como essa ferramenta funciona? Clico em estender, Enter, e clico na linha que eu quero levar e ele vai levar a linha para mim até o próximo ponto. Lembre-se que se você tiver mais de uma linha, a ferramenta estender ela continua conforme você for clicar. Tranquilo, pessoal? A última ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que ela é essencial várias vezes durante o processo nosso, é essa ferramenta de escalar. A ferramenta de escalar ela aumenta ou diminui o desenho conforme nossa necessidade. Então posso selecionar a ferramenta de escalar, selecionar todos os objetos, Enter, clico em um ponto de referência, olha, por exemplo aqui, e se eu colocar números maiores do que 1, ele vai aumentar o objeto, e números entre 0 e 1 ele reduz. Por exemplo, se eu colocar 2 e der Enter, o meu objeto dobra de tamanho. Se eu de novo selecionar a escala, selecionar o objeto, Enter, clicar no objeto e digitar 3 e der Enter, ele vai aumentar 3 vezes o tamanho do meu objeto. Porém, se eu selecionar o escalar, selecionar o objeto, Enter, clicar em algum ponto e digitar o número entre 0 e 1, ele vai reduzir aquela quantidade de escala em porcentagem. Então, por exemplo, se eu pôr 0,7 e der Enter, o meu objeto vai ficar com 70% do tamanho original. Legal, pessoal? Mesma coisa aqui. Se eu vier aqui e der o escala, selecionar Enter, clicar no objeto e colocar 0,5 e der Enter, ele fica com 50% do tamanho original. Lembre-se que essas ferramentas, pessoal, elas são usadas em conjunto com as de desenho para criar objetos. Por exemplo, posso desenhar uma linha com ortogonal ligado com 60 ou 600, se for em centímetros. Posteriormente, utilizando a combinação com os snaps, puxar uma linha de 700 e, a partir da ferramenta de copiar, posso copiar as referências das paredes, posso utilizar a ferramenta de deslocamento ou offset de 15 para criar as paredes de um ambiente. Utilizando a ferramenta de copiar novamente, posso criar os cômodos com o dimensional correto, por exemplo, um cômodo de 3 metros, eu daria 315. Eventualmente, desenhar referências para as portas, como bonecas de 10 usando deslocamento, e aberturas de 90 com offset para a porta. E utilizando a ferramenta de Trim, eu posso aparar as linhas que estarão sobrando. Aqui vale um lembrete bom, tá, pessoal? O separador de decimal no AutoCAD é ponto, não vírgula. Vírgula é coordenada. Então, se você precisar colocar uma medida, por exemplo, 36,5, é 36,5. Tudo bem? Nos próximos exemplos eu vou usar outra planta, tá? Para ficar mais simples, uma mais completa. Mas eu preciso só que vocês compreendam o uso dessas ferramentas.
Por exemplo, posso vir aqui, desenhar a minha porta com 90, utilizando as minhas ferramentas, que eu já mostrei para vocês, combinando trim, combinando mirror. Se eu tiver uma porta aqui no outro lado, eu posso dar um mirror, olha, em todo esse conjunto. E usando as referências com offset, olha, posso movimentar esta porta, deixando ela na posição. Então eu posso criar todo esse desenho utilizando a combinação dessas ferramentas que eu mostrei para vocês. Legal, pessoal? Eu vou usar essa planta ainda como exemplo para vocês rapidinho daqui a pouco, porque terminando aqui, galera, a gente vai entrar na seara da criação e organização de blocos no AutoCAD. Tudo bem? Esse vídeo, lembrando, é uma revisão. Ele vai passar pelos conceitos rápidos que vocês viram em sala, mas, de novo, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês precisarem de qualquer coisa, é só entrar em contato comigo pelos e-mails aí, contatos e-mails que vocês têm, ou pelos comentários do YouTube. Legal, galera? Vamos falar um pouquinho rapidinho sobre blocos, e depois a gente continua o nosso desenho com criação de camadas, com acerto de cotas e por aí vai. Tá bom, pessoal? Legal. Até daqui a pouquinho, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Pessoal, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre criação de blocos no AutoCAD, tá? Bloco, só para relembrar o conceito, é um elemento ou uma instância que eu tenho no AutoCAD, que é repetível e eu uso ela várias vezes, e eu às vezes preciso fazer uma alteração que altere todas. O bloco, pessoal, no caso de uma planta, normalmente vai ser uma janela, vai ser uma porta, vai ser um móvel, algum item repetível que precisa de mudança geral quando ele é alterado. No nosso caso aqui, eu estou trabalhando com o que? Com portas, e eu vou criar blocos dela para exemplificar a ferramenta para vocês. O bloco, pessoal, ele fica aqui na abinha de inserir, tá? Nessa caixinha de bloco. E como que funciona? Eu venho aqui, pessoal, e crio um bloco. Para criar o bloco, eu venho no definidor de blocos aqui e clico nesse botãozão grande criar bloco. Quando eu faço isso, ele abre a janelinha para mim de edição do bloco. Tudo bem? Vocês têm que esquentar a cabeça com 3 itens importantes dos blocos. O nome do meu bloco, quais itens vão ser selecionados para ele e o ponto de inserção. Eu vou criar um bloco a partir da porta. Então eu vou deletar essas portas aqui, é uma porta de 90. Na verdade eu vou movimentar essa aqui para fora porque eu vou usar ela como referência. Vou criar um bloco chamado porta underline 90, olha. Deem nomes que vocês vão lembrar. E vou selecionar os objetos que vão fazer parte do bloco da minha porta. E vou dar Enter. Quando eu faço isso, ele cria um ícone, ele cria um thumbnail do meu bloco aqui. De forma que eu posso vir aqui e clicar em Pick Point. Lembrando que para a seleção, eu tenho de manter o segundo botãozinho ligado aqui. Clico em Pick Point e clico no ponto de inserção que vai ser na minha dobradiça da porta. Quando eu faço isso, eu estou com o bloco pronto para ser salvo. É só clicar em OK. O meu bloco está criado. Eu posso utilizá-lo em mais de um ponto da minha planta. Olha. Vou fazer errado mesmo, só para mostrar para vocês. Então, estou com as portas colocadas. Repara que eles deixaram de ser várias instâncias. Agora eles são instâncias individuais. E a propriedade principal do bloco, galera, é que todas as vezes que eu trabalho com blocos, eu posso clicar 2 vezes em cima dele. Eventualmente, se eu tiver mais blocos, eu posso clicar no bloco que eu quero e posso dar OK e editá-lo. Quando eu faço a edição de um bloco, pessoal, aqui é um ambiente normal de CAD, tá? Posso vir aqui na aba Home e pegar as informações que eu quiser para poder editar. Quando eu faço a edição de um bloco, eu fecho o editor de bloco e salvo a edição, ele altera todos os blocos no meu desenho. Essa é a maior vantagem que eu tenho com relação a blocos no AutoCAD. Então, todas as vezes que vocês precisarem efetuar um desenho, vocês podem clicar 2 vezes e criar um bloco. Precisou alterar todos os blocos? Cria 2 vezes dentro, dá OK, edita o que tem que editar, fecha o editor de blocos, salva. E ele vai alterar todos os blocos para vocês. Precisou, pessoal, deixar que isso seja um bloco? Dá o comando X de explodir ou clica aqui nessa ferramenta de explodir. Quando eu clico nela e clico no objeto e dou Enter, o meu objeto ele deixa de ser um bloco. Legal, pessoal, isso aqui é um material bem revisional de bloco. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, vocês dão um toque para mim. O que é importante lembrar é que uma vez criado o bloco,
o bloco ele fica aqui salvo na inserção apenas para este desenho, tá? De forma que quando eu clico nessa seta drop-down, o meu bloco está aqui e eu posso inseri-lo quantas vezes eu quiser. O ideal é que vocês criem vários blocos em várias posições, tudo bem, pessoal? Porta de 90 abrindo à direita, à esquerda, janela de 100, janela de 90, móvel tal. Vocês têm, na verdade, até alguns sites. Eu vou abrir uma nova janela aqui. Vocês têm alguns sites que podem os auxiliar para buscar blocos. Por exemplo, o CAD Blocos. Opa, CAD Blocos.arc é um site que tem vários blocos que vocês podem baixar. Por exemplo, aqui, itens de cozinha. Vocês podem selecionar, baixar esse kit. E, extraindo esse kit, vocês podem abri-lo. Opa! Escolher um dos... Opa! Agora começa. Escolher um dos itens, por exemplo, essa pia aqui. Dá um Ctrl C. Jogar no meu desenho com Ctrl V. Ele vai vir fora de escala. Você precisa selecionar todo objeto, colocar todas as propriedades dele por bloco, como eu mostrei em sala para vocês, e escalá-lo. Checa o tamanho dele. Se eu estou trabalhando em centímetros, só que deve estar em metros, olha. Ele está com 0.4, então eu preciso que isso fique 140, e eu vou escalá-lo, pegando o ponto central, 100 vezes. De forma que eu tenho a minha pia do tamanho correto. Posso criar um bloco dela agora, um bloco de pia, selecionando os objetos, dando o ponto correto e dando OK. Com a minha pia pronta, posso colocá-la no lugar. Legal, pessoal? Recomendo que, se vocês tiverem dúvida, reassistam essa operação e tirem suas dúvidas no vídeo aqui embaixo, utilizando os comentários ou utilizando os canais de e-mail. Legal, galera? Vamos falar um pouquinho sobre camadas agora e vamos continuar a nossa videoaula aí de esclarecimento e revisão das dúvidas. Tudo bem? Pessoal, bons estudos aí, vamos continuá-los e, precisando, só entrar em contato. Até mais! Pessoal, vamos agora falar um pouquinho de camadas. Como que funciona o sisteminha de camadas aqui do AutoCAD, tá? O sistema de camadas, obviamente, vocês têm que criar ele antes de efetivamente começar qualquer tipo de desenho no CAD, tá? Eu só estou fazendo isso agora porque fica mais simples, afinal a gente já tem um desenho aqui em mãos, mais ou menos. E é importante que vocês compreendam que o sistema de camadas no CAD, ele serve não só para organizar as informações do seu desenho, a nível de visualizar, como não visualizar, como também mais para frente vocês vão perceber, ele fica mais fácil para vocês poderem desenhar e garantir que ele vai ter as propriedades de pena e linha corretas para impressão, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, identificar quando eu vou criar e trabalhar com camadas, é achar a caixa de camadas aqui em cima. Ela fica na barrinha de início, tá? Na barrinha de home. Ela fica por aqui, tá? Em português ele tá como camadas. Em inglês vocês vão encontrar ele como layers. Tudo bem? Vocês têm que esquentar a cabeça, moçada, só com 2 botões aqui, tá? Ignora tudo isso aqui não faz diferença nenhuma por enquanto. Vocês têm que esquentar a cabeça com essas propriedades de camadas e com essa barrinha aqui, que é a barrinha de aplicação das camadas, tá? Como que funciona? Primeira coisa, tem que criar as camadas. Clica no botão de propriedades de camadas e ele vai abrir para vocês essa janela aqui, tá? Nessa janela tem o botão, essa caixinha do lado esquerdo de filtros, que a gente não usa, então pode minimizar. E esquenta a cabeça só com 2 botões aqui em cima, ó. Esse primeiro botão de criação e esse primeiro botão de deletar. Esse aqui a gente pode ver mais pra frente, tá? Na verdade esse aqui a gente vê daqui a pouquinho, mas esses 2 são os principais dentro dessa caixa aqui. Aqui, pessoal, é a área que a gente cria as camadas e configura elas conforme a gente precisa. O que é importante que vocês saibam é que as camadas elas absorvem 3 propriedades principais, tá? De toda a pena, né? De toda a propriedade de impressão, que são a cor, a espessura de linha, tá? E o tipo de linha.
Essas aqui são as 3 propriedades principais do que? Nossa, eu não consigo fazer um quadro em volta. São as 3 propriedades do que? De pena, tá? De impressão. Tudo bem? A gente não, isso é uma coisa que vocês precisam guardar bem. Não usa aquele esqueminha de pena que já vem para plotar e tal. Às vezes vocês vão pegar um outro vídeo aí do YouTube ou vão pegar algum outro material de referência que fala para vocês configurarem um arquivo de impressão. Ignora aquilo, tá? Uma vez que você configurou a pena na camada, você nunca mais precisa configurar aquele negócio, porque onde você vai mandar imprimir certo. Tudo bem? Bom, para criar as camadas é bastante simples, tá, galera? Eu venho aqui no botãozinho, o primeiro aqui, de criar. Eu clico, crio a camada, tá? Eu recomendo que vocês criem uma por vez. E coloco as informações que vocês precisam nela. As informações necessárias, pelo menos nessa caixa inicial, são o nome, tá? Que ficam aqui. Aqui a gente vai ver daqui a pouco, tá? Do lado de fora, então não esquenta a cabeça com isso. Você dá o nome da camada, o tipo de cor, o tipo de linha e a espessura da linha. Essas são as 3 propriedades que vocês precisam saber agora que configura aqui. Eu vou dar o nome para as camadas de acordo com o que eu preciso selecionar e separar lá no CAD. No meu caso, eu estou trabalhando com uma planta, então idealmente eu vou ter uma camada para porta, uma camada para janela, uma camada para móveis. E vocês têm que separar essas camadas tanto a nível de espessura de linha quanto a nível de tipo. Aqui eu vou fazer só a nível de tipo, porque é revisional e tal, um negócio mais de revisão, mas qualquer dúvida que vocês tenham, e-mail aí embaixo, né, ou comentários aí do YouTube, tudo bem? Vou colocar o nome da layer de parede aqui, tá? Vou criar mais umas 4 camadinhas, 3, vou criar mais 2 na verdade, porque a gente vai ter algumas que vai precisar depois. Então eu vou criar aqui a layer de parede. Para mudar o nome, botão direito em cima, renomear a camada, ou aperta F2 no teclado. Então eu vou colocar parede, portas, janelas, móveis. Eu já vou deixar pronto. Opa, desculpa, galera. Eu já vou deixar pronto aqui. Nossa, tá vendo? Renomear. Eu já vou deixar pronto de cotas, porque a gente vai ter que cotar depois. E vou deixar uma aqui já pronta, que eu vou chamar de formato, tá? Quando a gente for criar o formato de impressão, a gente vai ter que colocar ela nessa layer aqui, tá? Repara que eu coloquei todos os nomes em letra maiúscula. Eu recomendo muito que vocês trabalhem com todas as camadas em letras maiúsculas, porque fica mais fácil de encontrar e fica mais fácil de identificar a hora que a gente for fazer contagem de elemento no desenho. E eu vou alterar as 3 propriedades principais de todas as camadas: cor, tipo de linha e espessura de linha. Então venho aqui e coloco cada cor que eu quero. É só clicar em cima da informação. Então, por exemplo, parede eu vou deixar amarela. Clico aqui na porta. Porta eu vou deixar vermelha. Janela eu vou deixar verde. Recomendo muito que as cores que vocês utilizam sejam só essas aqui, as principais, tá? Dependendo da versão do AutoCAD, ele não reconhece. Engraçado, né? Mas a Autodesk não fez certinho. Ela não reconhece os padrões de cores daqui. Então, procura escolher as cores só daqui de baixo. Vou colocar os móveis cinza. As cotas magenta. Eu gosto da cor para cota. E formato eu vou deixar branco mesmo. E eu vou alterar o resto das propriedades. Tipo de linha e espessura. Por default, o tipo de linha que vem é a linha contínua, tá? Só que ele não carrega todos os tipos de linha que vocês podem ter. Por que ele não carrega todos os tipos de linha? Porque o AutoCAD tem muitos tipos de linha. Então, para você não ficar onerando o teu arquivo a nível de peso toda hora, ele deixa só a linha contínua carregada e espera que você venha aqui no botão de carregar ou load e carregue os tipos de linha que você precisa. No nosso caso, eu vou carregar aqui para ler de parede uma linha tracejada. Tá? Vou pegar essa dashed aqui, que é tracejada. Vou clicar nela, vou dar OK. Ele vai carregar o tipo de linha aqui. Você tem de clicar no tipo de linha para fazer a seleção dela. Tem que ficar azul, olha, azul. E quando você dá OK, ele carrega o tipo de linha que você escolheu aqui. E eu vou fazer isso para tudo. Porta eu vou deixar contínua, janela contínua. Móveis eu vou colocar linha pontilhada. Então vou pegar essa ISO dots aqui. Clico e carrego. E só. A espessura de linha, moçada, é a espessura efetiva da pena que o seu desenho vai ter. Procura trabalhar com espessuras de linha até no máximo meio, tá? Eu sei que a gente usa 0.7, 0.9 em desenho técnico, mas por variação de grafite, variação de desenho, pode mudar. Então, como o AutoCAD ele faz uma linha precisa, procura trabalhar com no máximo meio. Eu vou trabalhar com meio na parede aqui. Na porta eu vou colocar 0.18.
Na janela eu vou colocar ponto 13. Lembrando que as paredes têm que ser mais grossas do que os outros elementos, tá? Opa, perdão. Aqui nos móveis eu vou colocar ponto 18. As cotas eu vou colocar ponto 9. Se você deixar 0 ou default, default é a linha padrão do CAD, que tem teoricamente a mesma espessura do 0. 0 é o mínimo de linha que tem, tá? Procura, se você for trabalhar com a linha mais fina, com 005. Que eu vou usar agora. Galera, fiz todas as configurações de camada, dei os nomes corretos, escolhi cor, escolhi o tipo de linha, escolhi a espessura de linha. Posso fechar essa caixinha. Minha planta vai continuar lá. E eu vou olhar aqui na caixinha de layers, aparentemente nada aconteceu. Porém, quando eu clico nesta setinha drop-down desta caixinha, aparecem todas as camadas que eu criei com os nomes e as cores específicas de cada uma delas. Tudo bem? Como que funciona agora, pessoal? Eu vou pegar e eu vou aplicar essas camadas que eu criei no meu desenho. Para fazer a aplicação das camadas no desenho é bastante simples. Eu faço a seleção do objeto que eu quero aplicar na camada, venho nessa janelazinha aqui e escolho a camada que eu vou aplicar. Tudo bem? Para fazer isso, pessoal, bastante simples, eu vou aplicar as camadas nas paredes. Eu venho e seleciono todas as linhas que fazem parte da parede. O ideal é que conforme vocês forem fazendo, com as camadas criadas, vocês já vão aplicando. Crio uma parede, aplico. De outra parede, aplico. Sempre desenha na camada 0, tá? Se vocês olharem aqui, eu tenho uma camada 0. Sempre desenha nela. Por quê? Para que você sempre lembre de aplicar na camada correta o desenho que você está fazendo. Venho aqui, fiz a seleção e escolho a camada. E ele transfere todas aquelas linhas para aquela camada. Só toma cuidado. Se você, por exemplo, eventualmente tirar da layer 0 e colocar em outra, essa layer ela se torna ativa, essa camada se torna ativa. Então tudo que você desenhar vai ser feito nela. Só que repara que esse ESC não sai. Então pode acontecer de erro de você desenhar alguma coisa que não é janela e deixar na camada de janela. Essa camada ela está ativa. Lembra que eu falei para vocês ignorarem esse botãozinho? Esse botãozinho ele ativa a camada. É como se eu viesse aqui, clicasse na camada e clicasse no verdinho, olha, e ela ficasse ativa. Ela se torna a camada principal para eu efetivamente realizar o desenho. Ó. Nossa, eu até apliquei a camada errada aqui. Eu vim e coloquei de portas, onde era para ser parede. Repara, é importante que vocês prestem bastante atenção nisso. Desenha sempre na camada 0 e vai aplicando. Eu fiz errado aqui, vou aplicar de novo, tá? As paredes eram amarelas. Desculpa, galera, falta de atenção total, tá? Tá vendo? Presta atenção, presta atenção no que vocês estão fazendo. Não faça igual eu não, presta atenção. Então eu vou chegar aqui, ó, tudo selecionado de novo, paredes. Ah, agora sim, hein? E repara que ele já absorveu, olha, as propriedades de pena que a gente deu lá. Esta é uma linha tracejada. Vou colocar as portas nas camadas corretas de portas. Móveis nas camadas de móveis. Repara também que ele vai absorver as propriedades corretas, olha. E janelas nas camadas de janelas. Feito isso, pessoal, meu desenho está nas camadas. Eu posso fazer a gestão desse meu desenho utilizando esses 3 botões que eu mostrei para vocês lá, que eu deixei para mostrar aqui. Ignora esse do meio que a gente vai usar depois, o congelar, tá? Por hora o que interessa para vocês são esses 2, a lampadinha e o cadeadinho. Tem funções similares, tá? Só que com usos diferentes. A lampadinha, quando você apaga ela, clica nela e apaga, ela apaga uma camada visível, tá? Então, na verdade, você não enxerga e ela fica travada naquela posição. Se eu movimentar tudo isso aqui fora da posição e ligar de novo a layer de parede, olha, a parede fica lá e os móveis ficam aqui. Normalmente, quando eu quero fazer a movimentação de algum item, tá, do meu desenho, eu posso fazer uso disso. Eu posso pegar, apagar todas as... Por exemplo, eu quero tirar os móveis da casa. Posso vir aqui e apagar. Só toma cuidado para a layer ativa ser a 0. Posso apagar as camadas que eu não vou usar e movimentar os móveis para fora. De forma que quando eu reacendo as outras camadas, todo mundo saiu de lá. Legal?
A outra opção, pessoal, ou não, eventualmente preciso fazer um desenho, eu não quero ver as janelas, ou por exemplo, eu quero mostrar para o cara cotado só a estrutura, você vai lá, tira a porta e móvel e deixa só a alvenaria sendo mostrada para ele. Então, depende muito da maneira do que você queira mostrar para a pessoa que vai ver o projeto. Essa visualização da lampadazinha serve para isso, tá? A outra, que é o cadeadinho, serve para você poder travar alguma camada. Então, por exemplo, eu venho aqui e travo a layer de parede. Quando eu faço isso, ela fica um pouco transparente, só que nada do que eu faço nela acontece. Se eu tentar deletar, eu não vou conseguir. Se eu tentar movimentar, eu não vou conseguir. Serve para que eu possa fazer algum desenho de referência sobre ela, por exemplo, um móvel aqui, de forma que eu não afete diretamente o desenho já existente, tá? E eu posso pegar uma referência, como a parede aqui, para fazer um guarda-roupa, olha. Se eu vier aqui e aplicar ele na camada, selecionar o móvel e aplicar na camada de móveis, por exemplo, ele fica ok. E a hora que eu solto o cadeado da minha parede, meu móvel está lá colocado certinho, tá? A gestão de camadas é feita assim. É um negócio bastante simples, tá, pessoal? Na avaliação vai ser pedido isso. Vocês não têm muita dúvida a respeito disso, eu acredito, porque é bastante simples. Lembrando que vocês têm de vir aqui nas propriedades de camada para criar as camadas. Lembrando que essas informações aqui, esses botões a gente usa lá e essas configurações a gente faz aqui. Tudo bem? É só uma revisão, tá, pessoal? Com dúvidas, qualquer tipo de coisa que vocês precisem, qualquer informação que vocês queiram saber a mais, deixa uma mensagem aí embaixo para mim nos comentários ou manda um e-mail que está aí na descrição do vídeo. Legal, pessoal? Vamos partir para a próxima etapa, que é a configuração e criação de cotas, e a gente vai se falando aí, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida é só mandar mensagem. Até daqui a pouquinho. Legal, pessoal, vamos falar rapidinho agora aqui sobre configuração de cotas, tá? Eu vou aproveitar na configuração de cotas, já vou falar um pouquinho de texto para vocês também. Vamos falar um pouco, na verdade, de anotações, assim. Porque quando eu faço configuração de cota em específico, eu meio que já faço uma configuração de texto lá que serve para todo mundo. Legal? Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho. De novo, cota e texto é um negócio bastante simples, vocês não vão ter dificuldade. É só prestar atenção em cada uma das etapas do que eu mostrar aqui, tá? Lembrando que mais pra frente, quando vocês fizerem a configuração disso aqui, vocês não vão precisar mais mexer. Essa configuração aqui é uma das penúltimas que a gente precisa do AutoCAD, tá? Vocês entendendo isso aqui, depois a gente só faz as folhas para impressão e não tem tanta dor de cabeça. Tudo bem? Bom, vamos lá, pessoal. Para configurar as cotas, eu venho aqui na aba de anotação, clico na aba de anotação e ele vai abrir para mim todas essas caixas. A que interessa para a gente aqui são essas duas, ó, dimensão e texto. Para configurar ambas, eu preciso fazer o que? Eu preciso vir aqui e clicar nessa setinha menor que gera a caixinha de configuração. Falando a nível de dimensão, eu clico aqui e ele abre para mim essa caixa aqui com um configurador de cota. Tudo bem? Eventualmente, essa caixinha ela vai aparecer algumas informações diferentes aqui, mas o raciocínio dela é: aqui eu tenho um preview do que é a minha configuração de cota, aqui ficam os estilos de cota que eu vou criar, que na verdade um estilo é a maneira como a cota aparece, tipo de linha, espessura de linha, cor de linha, não, tipo tamanho de texto, esse tipo de coisa. E aqui são os botões que servem para a gente poder fazer essa configuração. Para criar o sisteminha aqui de cotas, galera, eu escolho um aqui e trabalho em cima. No caso de vocês, eventualmente vai ter uma aqui de ISO 25, eventualmente vai ter uma escrito assim, Standard, tá? Você não importa, porque você pode partir de qualquer uma delas para poder criar o estilo de cota que vocês querem. Eu vou clicar aqui e eu vou criar uma em cima dessa ISO 25 que já está meio pronta, tá? Vou clicar nessa ISO 25, vou clicar em modificar e ele vai abrir para mim essa caixa aqui de configuração, tudo bem? Configurações bem rápidas, pessoal. A primeira configuração vem aqui na aba de linhas. A única coisa que vocês têm de fazer aqui na aba de linhas é colocar tudo aqui para by layers. Então eu venho aqui e mudo todo mundo para by layer ou por camada. Legal? Coloca todo mundo aqui por camada ou by layer. Por camada ou by layer. Únicas configurações que vocês têm aqui.
Legal? Na segunda aba, Symbols and Arrows, eu seleciono qual vai ser o tipo específico de setas que vão aparecer nas minhas cotas. Tudo bem? Não vou mexer no resto aqui, o que interessa pra gente são só essas 3 caixas aqui. Tudo bem? Então eu vou alterar aqui as duas para Architectural Tick, que é o que a gente usa. Vocês podem escolher qualquer uma que vocês queiram, dependendo do projeto. Repara que conforme vou alterando, já vai sendo mostrado para mim aqui no preview. E o Leader, que é a bolinha da setinha. Eventualmente pode ser que eu trabalhe com um balãozinho, ó, e no balãozinho tem uma pontinha. Engenharia mecânica usa seta, a galera de civil usa uma bolinha. Então eu venho aqui e mudo para ponto pequeno ou dot small. Fiz essa configuração, estou com a configuração de símbolos e setas configuradas, passo para a próxima, tá? Lembrando que em linhas é tudo baileira, aqui são só esses 3. Em texto, galera, que é o que começa a ficar um pouco mais complicado. No texto eu preciso configurar tudo aqui embaixo e depois configurar aqui em cima. Meio que aqui já está configurado correto, tá? Como eu parti do ISO 25, o ISO 25 meio que já pega a configuração correta. A configuração que pode pegar a partir do standard é essa aqui, por exemplo. O texto centralizado aqui, ó, no meio da cota. Isso aqui não é o ideal. O ideal é vocês trabalharem sempre com o texto vertical sobre, né, ou above, o texto horizontal centralizado ou centered e a direção de visualização da esquerda para a direita. Mantenham essa configuração aqui sempre em todas as cotas. Sobre centralizado, esquerda para a direita. No alinhamento do texto, ou a gente usa o Align with Dimension Line, alinhado com a cota com a linha de dimensão, a linha de cota, ou o padrão ISO, tudo bem? Esses dois, eles são muito parecidos, tá? A diferença de um para o outro é que o alinhado com a linha de cota deixa o texto literalmente alinhado com a linha de cota e o ISO Standard mantém ele horizontal. Legal? O padrão é esse aqui de cima. Configurei estas informações aqui de baixo, passo para as próximas configurações. O estilo de texto, galera, é o tipo de cota que vai aparecer para mim aqui. Lembra que aqui é a linha de chamada, isso aqui é a linha de cota e a cota é um número. Eu vou configurar a cota sendo um número para mudar para um tipo de fonte que para mim é útil. No caso aqui, eu vou clicar na reticências e ele vai abrir essa caixinha que a gente vai ver daqui a pouco de novo, tá? Na configuração do texto, que é o configurador de estilo de texto. Ele mantém standard por padrão, que é o dele, tá? Que vem com essa configuração da fonte TXT. E o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um novo estilo de texto que seja útil para minha cota. Para fazer isso, pessoal, é ideal que vocês venham aqui e criem um novo estilo de texto. Então, clico em novo, estilo de texto novo, vou dar um nome para ele, por exemplo, Luiz. E dou OK. Tudo bem? Nesse estilo de texto Luiz, eu venho e altero, olha. Escolho alguma fonte que seja útil para mim. Por exemplo, a Technic, que eu gosto bastante. Eu não mexo mais nada, a não ser a fonte, tá? Isso aqui eu ignoro, isso aqui eu ignoro, isso aqui eu ignoro. Eu só mexo na fonte e qual o grau de inclinação que essa fonte vai ter. No meu caso aqui, eu vou colocar 15 graus, tá? De forma que o meu texto ele fica configurado do jeito que eu quero. Repara que o standard ele vai ser diferente. Opa. Só para mostrar para vocês, vou reconfigurar aqui porque eu apaguei. Pode ser técnico. Eu venho aqui, a hora que eu aplico, eu tenho dois estilos de texto. Eu tenho o Luiz e o Standard, olha. Cada um diferenciando um do outro pelo estilo de informação. Eu vou clicar no Luiz, vou clicar em Set Current e vou aplicar. Quando eu fecho, ele aparece para mim nessa lista agora aqui, olha. Ao escolhê-lo, ele muda o estilo do texto da cota para mim. Fiz isso, posso escolher a cor do texto, por exemplo, amarelo, que é uma cor que eu gosto de trabalhar bastante. E o estilo de texto está configurado. Repara que a configuração que a gente fez até agora é bastante simples. Aqui eu coloquei tudo by layer, aqui Architecture Tick.small, aqui eu coloquei above center left right, coloquei no meio, quer dizer, configurei a posição da cota. Criei um novo estilo de texto clicando aqui, apliquei esse novo estilo de texto e depois deixando ele configurado, escolhi ele na lista aqui e mudei a cor do texto. Essas configurações praticamente encerram a configuração de cota, a não ser por uma última configuração, tá?
Eu vou pular essa aba de fit, porque por enquanto pra gente ela não tem finalidade. Eu pulo ela e clico em Primary Units. Ela conta pra gente quantas casas decimais eu vou ter depois da vírgula. Tudo bem? A quantidade de casas decimais depois da vírgula, lembrando, depende muito do tipo de projeto que vocês vão fazer. Ele tem que ser 10 vezes mais preciso, pelo menos, do que o tipo de configuração de projeto que você tem. Então, se você trabalha com projetos com uma casa depois da vírgula, o ideal é que sua cota tenha 2 casas depois da vírgula. Se você trabalha com 3 casas depois da vírgula, o ideal é que você tenha 4 casas depois da vírgula. Tudo vai depender da maneira como você realiza o projeto. Em engenharia civil, civil e arquitetura, a gente eventualmente acaba trabalhando com 2 casas depois da vírgula ou 3, ou uma só, perdão. Eu vou deixar configurado para 2 casas depois da vírgula, para projeto, ou 3 casas depois da vírgula, nível de cota. Vou fazer essa separação aqui, tá? Com 3 depois da vírgula. Nosso separador ele sempre vai ser a vírgula, que é a configuração que eu faço. E os graus decimais eu também faço a configuração da quantidade de casas depois da vírgula. Feita essa configuração, pessoal, eu estou praticamente com todas as cotas configuradas de forma correta. Eu só dou OK. E eu fiz a modificação da minha cota ISO 25, tá? Se eu quisesse, eu não precisava ter alterado o ISO 25. Eu poderia ter criado um novo estilo clicando em New e copiado, por exemplo, um padrão meu, dando um nome para ele, alterando, mantendo, na verdade, para todas as dimensões, começando do padrão, tá? E em cima disso, eu configuraria o meu estilo de cota. Tudo bem? No nosso caso, eu não vou criar um estilo, eu vou manter a modificação do ISO 25. E com ele configurado, eu vou fechar aqui. Vou, na verdade, clicar em Set Current para aplicar e vou fechar. Quando eu faço isso, eu já posso cotar o meu desenho. Bom, primeira coisa que vocês têm que saber é que para cotar, as minhas informações de cota elas ficam aqui na abinha de Annotate e aqui em Linear. Tá? Para fazer isso, pessoal, eu clico aqui em Linear, nesse botãozinho, e ele vai aparecer todas as opções de cotagem para mim. As principais são cota linear. Quando eu clico na cota linear, eu pego em 2 pontos, olha, e no terceiro ele dá a posição de cota para mim. Eu tenho a cota alinhada, que ele pega 2 pontos e cota para mim uma cota inclinada. Olha. Tenho a cota angular, que quando eu clico em 2 linhas, olha, ele pega e puxa para mim o ângulo entre as duas. Tenho a cota de arco de raio, que diz para mim qual que é o perímetro desse arco. E tenho as outras duas bases aqui que são de raio, que dão um raio de alguma informação ou o diâmetro de um círculo. Essas cotas, pessoal, esse sistema de cotas, vocês já treinaram em sala, tá? Só quero reforçar com vocês uma coisinha simples, que quando eu pego uma cota, eu clico em 2 pontos nela e no terceiro eu clico para dar posição. Quando eu clico novamente sobre ela, ele aparece os grips, e no grip eu posso movimentar para cima ou para baixo, olha, para a esquerda ou para a direita. E quando eu tenho 2 cotas, é a partir do grip e dos snaps que eu travo uma cota alinhada com a outra. Olha. Tudo bem? Vou cotar o meu desenho, pegando esse ponto. Vou fazer uso de uma ferramenta que eu mostrei em sala para vocês, que é essa cota continue, né, continuar. Que quando eu clico com ela e eu já tenho uma cota colocada, ele cota todos os pontos a partir dali. Então eu tenho tempo na minha cotagem. E eu vou aplicar as cotas na camada correta. Aquela camadinha que eu criei lá atrás de cotas. O que acontece é que o texto da minha cota está muito pequeno. Isso acontece porque a gente está trabalhando com um sistema manual, não anotativo de cotas, e todas as vezes eu preciso, quando é assim, configurar o tamanho de cota na configuração do estilo da dimensão. Então eu venho aqui em Annotate de novo, clico nessa setinha, e lembrando aquilo que eu falei para vocês em sala, quando eu modifico, volto na modificação do estilo que eu ou criei ou alterei, na abinha aqui de Fit e Ajustar, eu posso alterar o tamanho da minha cota mudando este número aqui. Quanto maior esse número, maior a cota. Quanto menor esse número, menor a cota. Então, se eu colocar aqui 15 e der OK,
clicar no ISO aqui e aplicar, aquela minha cota vai ficar 15 vezes maior, tá? Se eventualmente ficar muito grande, você volta lá e altera. Eu acho que 3 vezes estaria um tamanho bom. Olha, 3 vezes é um tamanho bom de cota. Eventualmente, se ele não fizer essa alteração automática, clica nesta cota pequenininha aqui, que é o atualizar, olha. Clica nela, seleciona o desenho todo e dá Enter. E ele atualiza com o que você acabou de aplicar. Legal, pessoal. É uma revisão rápida aí, mas bastante importante para vocês. Peço que vocês assistam 2 ou 3 vezes, se for o caso, tá? É um processo simples, eu expliquei meio rápido, mas detalhado em cima do que vocês estão precisando. E eu acredito que vai ajudar bastante vocês. Dá uma olhadinha agora, tá? Eu vou particionar rapidinho, mas dá uma olhadinha agora. Eu vou explicar para vocês como que a gente trabalha com textos no AutoCAD. E feito isso, a gente vai partir para a configuração de folha e para impressão. Tá bom, moçada? Até daqui a pouquinho aí, vamos ver se a gente faz uma revisão legal. Até. Pessoal, vamos falar de textos agora. Lembra que lá na cota, quando eu vim na dimensão aqui, eu acabei tive que criar um estilo de texto aqui para poder aplicar na cota? Pois bem, esse estilo de texto que eu criei, ele ficou criado aqui, olha. Se eu vier na caixinha de texto e clicar nessa setinha, ele aparece aqui para mim que eu criei. Um estilo de texto nada mais é do que um sistema de texto padrão que vai ser aplicado no CAD toda vez que eu precisar colocar um texto que a gente chama de linha única. Eu já vou explicar o que é. Toda vez que eu precisar, eu posso vir aqui criar um estilo de texto novo, por exemplo, Albano, e alterar, olha, as informações dele, de forma que todas as vezes que eu tiver que colocar um texto, ele aparece aqui para mim nessa setinha como estilos de texto criados. Ó. Esse estilo de texto está relacionado com uma das 2 ferramentas de texto que o CAD tem. O CAD tem um sistema de texto chamado multilinha e um sistema de texto chamado single-linha ou single line. O sistema de multilinha é como se fosse uma caixa de texto do Word. Ó. Eu uso ele para colocar textos grandes de informação no desenho. Então eu venho aqui no multiline, clico na ferramenta multiline, olha. E quando eu abro um retângulo 2 vezes com 2 pontos, ele abre para mim uma caixinha de texto, olha, que eu posso digitar. E, a partir de uma barra de ferramentas de texto que ele abre aqui em cima para mim, olha, modificar todo o meu texto. Então eu faço a seleção do meu texto, posso escolher o tipo de fonte, ó. Posso escolher a cor dele, o ideal é que sempre seja by layer. Posso acertar a justificativa do meu texto, olha, como se fosse o Word, tudo bem? Posso colocar negrito, itálico, sublinhado, superlinhado. Posso inserir símbolos, olha. Eu posso fazer o que eu quiser a nível de texto, como se fosse uma caixa de texto. Uma vez clicado do lado de fora, o meu texto ele é aplicado, tá? E ele é uma caixinha de texto. Para editar, clico 2 vezes dentro, ó, e ele volta na caixa de edição. Aqui, galera, do lado esquerdo, eu posso aumentar o tamanho desse meu texto. Então, posso vir aqui e colocar, por exemplo, 10. Ó. Quando eu clico fora, meu texto fica maior. Toda vez que eu clico 2 vezes dentro, eu ganho de novo a opção de editar, ou fecho o editor de texto, e ele volta como texto para mim, passível de movimentação e inserção em algum local. Só que vou colocar ele na layer de cotas, tá? Só que toda vez que eu faço esse tipo de coisa, eu estou trabalhando com um estilo de texto que não é o ideal para trabalhar com textos pequenos. O sistema de trabalho com texto pequeno é esse aqui, olha, o single line. O single line, pessoal, é um texto mais simples, ele exige uma atenção um pouquinho maior, mas ele carrega menos o desenho e ele serve para fazer textos menores e mais rápidos. Como que ele funciona? Olha só. Clico no single line, escolho o ponto que eu vou inserir o texto e clico. Ele pede a altura do texto, eu digito, então por exemplo 15 e dou Enter. A segunda informação que ele pede é a rotação, tá? Sempre garanta que a rotação está 0 para que o texto ele seja escrito na horizontal. Se você alterar isso aqui, por exemplo, colocar, daqui a pouco eu vou fazer um exemplo, mas colocar fora de 0, ele coloca o texto inclinado. A hora que eu dou Enter, eu posso digitar qualquer texto, só que ele não altera aqui em cima para mim a barra para mudar as propriedades. Por quê? Porque esse texto ele vai ser pego
em função daquele estilo de texto que a gente criou lá atrás. Então, se eu mudar aqui, por exemplo, o estilo de texto para outro Luiz, e eu criar um texto novo single line, olha, tamanho de texto 2,5, rotação 0, ele vai ser feito no estilo de texto que está ativo no momento, olha. É a única maneira de configurar esse texto. Se eu precisar aumentar o tamanho dele depois, eu tenho de escalar esse texto usando a ferramenta Scale. É a única maneira que eu tenho para fazer depois. Mas idealmente ele é feito para textos mais simples, textos mais basilares, tá? Então, fiz isso, pessoal. Quando eu clico 2 vezes em cima para editar, a única coisa que eu consigo fazer é editar o texto que tem dentro. Legal? Esse estilo de texto, lembrando que você tem que tomar cuidado, que quando eu clico escolha a dimensão, se eu colocar uma rotação, por exemplo, de 200 e der Enter, o texto vai ser digitado na horizontal, só que quando eu encerrá-lo, ele vai ser rotacionado com 200 graus. Então é importante vocês tomarem cuidado toda vez que for trabalhar com o texto single line. Garanta que a altura está correta, mas que a sua rotação seja sempre 0. Legal, pessoal? Com isso, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e colocar o nome nos cômodos. Single line, vou clicar aqui, vou colocar um texto de 10, rotação 0 e vou chamar de sala. Para manter as mesmas propriedades, eu vou copiar esse texto, olha, para todos os cômodos com a ferramenta copiar e vou editar. Clica 2 vezes em cima e ele edita. Então eu posso chamar aqui de banheiro. Repara que eu não perco o texto. Aqui de cozinha. E aqui de, sei lá, quarto. Então eu consigo fazer essas configurações e depois colocar todo mundo na layer correta. No meu caso, a layer de. Legal, pessoal. Estilos de texto é um negócio bastante simples. Lembrando sempre que esse vídeo ele é de revisão, então eu vou passar as informações meio rápidas. Não quero fazer um vídeo com muito mais do que 1 hora. Qualquer dúvida que vocês tenham antes da avaliação, ou mesmo no uso diário aí, manda uma mensagem aí embaixo no YouTube, ou escreve um e-mail para mim, tá bom? Pessoal, vamos partir para a última etapa, que é a criação de folha, configuração de folha e plotagem, e encerrar essa revisão, tá bom? Vamos lá, galera, até daqui a pouco. Pessoal, vamos para a última etapa, que é a configuração de folha para impressão, tá? Lembrem-se sempre que agora, pessoal, quando eu for trabalhar com um esqueminha de desenhos, eu tenho que sempre lembrar que o desenho ele é feito na medida que eu entendo que é, ou seja, nesse caso que eu estou trabalhando com centímetros, porque o dimensional que eu optei por trabalhar ele é centímetros. Essa informação ela é bastante importante quando começamos a trabalhar com esse conceito de criação de folha para impressão, tá? Galera, vamos lá rapidinho, só mostrar para vocês aqui. Essa área do model, nessa aba daqui de baixo, é a área que eu efetuo o desenho e o projeto. A minha impressão, idealmente, não deve ser feita aqui, tá? Idealmente, a impressão deve ser feita em uma dessas caixinhas de layout. As caixinhas de layout, elas podem ser criadas quantas vocês quiserem, tá? Idealmente, você tem que criar uma para cada tamanho de folha, uma para uma 3, uma para uma 2, uma para uma 1, e cada uma dessas caixas vai representar uma folha, tudo bem? Eu vou pegar uma das abas de layout aqui e vou clicar. Clico com o botão esquerdo e ele vai para a aba de layout. Repara que por default ele meio que vem já numa janela aqui com o desenho dentro. Eu vou deletar isso aqui, olha, só clicar e deletar, e ele vai ficar só a folha para mim. A aba de layout é só a folha de impressão. O que eu tenho que fazer? Eu preciso pegar essa informação depois aqui e jogar para cá com a configuração da folha. Só que eu não copio e colo o desenho. Tudo bem? Daqui a pouco vocês vão entender bem, mas é importante frisar isso para vocês. A única coisa que essa folha vai ter aqui é o formato dela. Tudo bem? A única coisa que vai ser desenhada é o formato dela, depois da configuração dela. Perdão, pessoal. Nossa, deu uma engasgada aqui. Para configurar o layout, primeira coisa eu tenho que renomear ele. Tudo bem? Eu vou clicar com o botão direito em cima e eu vou renomear esse layout para uma folha A3. Vou clicar com o botão direito em cima e vou clicar aqui, ó, Page Setup Manager, ou configurador gerenciador de folha.
Quando eu faço isso, ele abre essa caixa aqui para mim. Essa caixa, ela tem aqui a informação da folha que eu tenho que configurar, tá? E alguns botões aqui para poder fazer essa configuração. O que eu preciso fazer é configurar essa folha, para que essa folha fique no tamanho correto, que quando eu desenhar o formato aqui, puxar o desenho, eu consigo escolher a escala correta para realizar o desenho. Tudo bem? Eu vou vir aqui, vou clicar na folha A3, vou clicar em modificar, e ele vai abrir essa janela aqui, que é a janela de impressão. Legal? É na janela de impressão que eu faço todas as configurações específicas de impressão e de folha que eu vou estar usando nesse layout. Para poder fazer isso, pessoal, eu tenho que configurar algumas coisas. A primeira configuração, ela fica aqui, ó, que é a configuração do tipo de impressora. Eu recomendo sempre que vocês imprimam em PDF. Vem aqui, escolhe o DWG to PDF, DWG para PDF. Por quê? Porque o ideal é que se você mandar o teu arquivo DWG para gráfica para poder fazer a impressão, você vai ter que mandar para ele qualquer escala, qual que é o tipo de pena, enfim, ele vai pedir um monte de informações para você. Quando você manda o PDF já no tamanho da folha, todas as suas penas, cores, está tudo acertado. A escala também está acertada. A única coisa que você faz é chegar para ele e falar assim, imprime numa 3, ou imprime numa 2, ou imprime numa 1. Tudo bem? Bom, para poder fazer isso, eu clico aqui, olha, em DWG para PDF. Legal? Venho aqui e escolho qual que vai ser o tamanho da minha folha, ó. Aqui eu tenho todas as opções de folha. O AutoCAD ele não trabalha com folhas em centímetros ou em metros. Ele só trabalha com folhas em milímetros. Esse é o sistema de trabalho do CAD, porque apesar de ser um software que a engenharia civil usa, a arquitetura usa, inicialmente ele foi projetado para engenharia mecânica. Então é legal vocês pensarem que vocês têm que adaptar o uso dele para a necessidade de vocês. É o que a gente vai fazer daqui a pouco, na verdade. Por hora, eu vou escolher o tamanho de folha que eu vou trabalhar, que é uma 3, e o dimensional dela vai estar em milímetros. Como eu trabalho com PDF, sempre procura pegar essas folhas full bleed, tá? Porque elas imprimem tudo a hora que a gente gera o PDF. Então vou pegar uma full bleed A3, lembrando que da A3 para cima a folha é deitada. Então eu vou escolher aqui a folha de 420 por 297, tudo bem? E olha que ele muda aqui a informação para mim, tudo bem? Duas configurações que eu já fiz foi escolher a impressora DWG para PDF e escolher o tipo de folha. O que mais que eu preciso deixar configurado? Aqui tem que estar para layout, quer dizer, tudo que eu imprimir do meu layout vai ter que sair. A escala aqui tem que estar 1 para 1. Pode ser que o seu ele fique tipo 1 para 0, 3, não sei o que lá. Coloca 1 para 1, é só vir aqui ou mudar aqui, tá? Ou digitar 1 para 1, não tem problema. Eu venho aqui, pessoal, e com o 1 para 1 direcionado, modifico qual impressora eu vou usar. Eu vou escolher não a None, mas eu vou escolher a Monochrome. Quando eu escolho Monochrome, significa que o meu desenho, quando for impresso, vai ser impresso em preto e branco. Se eu quiser que ele fique colorido na impressão, eu deixo em None. A última configuração, eu checo para ver se está em Landscape, né, se está em paisagem. E se estiver tudo ok, pessoal, configuramos todas as necessidades do nosso desenho. Qual é a impressora? Para PDF. Qual o tamanho de folha? Igual eu usei aqui. Mantenho o layout. Garanto que isso aqui está 1 para 1. Ponho o monochrome se eu quiser colocar colorido, ou... Perdão, monochrome se quiser colocar preto e branco, ou none para colorido. E a última configuração, garanto que está landscape se for da 3 para cima, ou portrait se for da 4 para cima, ou da 4 para baixo. Tudo bem, pessoal? Fiz essas configurações, a hora que eu dou OK, eu alterei as propriedades dessa folha. Quando eu fecho, repara só aqui que ele mudou as propriedades mesmo, ó, está correto. Quando eu dou fechar, a minha folha ela se tornou uma folha A3. É sobre ela que eu vou trabalhar, e toda vez que eu fizer todas as configurações, quanto mais layouts eu criar, toda vez que eu tiver que configurar esses layouts, para cada uma das folhas, eu vou fazer essa configuração. Botão direito em cima, Page Setup Manager, modificar e configuro conforme eu quero. Essa modificação tem que ser feita, lembrando, na folha correta. Você clica e escolhe a folha que você vai fazer a modificação. No nosso caso, eu tenho uma folha 3.
O meu model tem que ficar com o desenho. Eu não posso fazer uma folha aqui. Eu tenho de desenhar a folha aqui. Eu posso até desenhar a folha aqui, copiar, recortar e jogar lá. Mas o ideal é que eu faça o desenho dela aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o meu formato. Então eu vou desenhar arroba. Tem que ser em milímetros, tá, galera? 420 por 297. Vou explodir isso aqui. Vou colocar 25 de borda lateral e 7 o resto. Pessoal, essas medidas eu passei em sala, tá? Eu não vou revisar isso aqui com vocês porque é bastante específico. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aí embaixo. A minha revisão, ela tá se atendo bastante ao que vocês vão usar na prova e especificamente a operação do AutoCAD. Tá aqui a folha feita. Vocês têm que ter o carimbo aqui. Lembrando que o carimbo, ele tem de ter de largura 178, tá? A largura do carimbo é 178. Lembrando que a largura do carimbo, de novo, vamos reforçar bem isso, a largura do carimbo é 178 milímetros. Legal? Vou fazer um carimbo rápido aqui, pessoal, só para que vocês compreendam. Vocês têm de usar os textos que eu mostrei para vocês. Então vem aqui em Annotate, pega o single line, cria o texto, por exemplo, nome, cria todo o seu formatinho aqui usando o carimbinho, nome, data, sei lá, o NISO. Óbvio que você tem que fazer conforme for a tua necessidade, tá? De novo, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me pedir para ajudar. Vou deixar esse carimbo super simples aqui. E eu criei a folha. Repara que conforme eu desenho aqui no layout, nada aparece desenho para mim no model. Mesma coisa, se eu desenhar uma linha aqui no model, não vai aparecer nada no layout, são ambientes distintos. Vou deletar essa linha, vou pegar essa folha e vou movimentar ela e colocar ela o mais próximo possível da folha do meu desenho. Ele não tem encaixe, tá, galera? Tem que chegar o mais perto possível e colocar. Pronto. Estou com a minha folha feita e estou com o desenho aqui. Eu não vou fazer, presta atenção, não vou fazer isso aqui, olha, não vou dar Ctrl C e Ctrl V. Eu não vou fazer, isso aqui está errado. Isso aqui não existe, não é assim que faz. Não, para colocar na folha, eu repito. Não, copiar e colar. Não. Eu estou falando isso, eu vou repetir quantas vezes, não fazer isso. Por quê? Porque se vocês fizerem isso, vocês não vão conseguir escalar. O que vocês precisam fazer é dar o seguinte comando. Vocês têm de digitar o comando "-vports". Quando eu digito o comando "-vports", ele vai criar o que o AutoCAD chama de viewport. A viewport é um ambiente, aquela janelinha que a gente deletou no começo. A viewport é isso aqui, galera, ó. É essa janelinha aqui. Essa janelinha, quando eu clico 2 vezes dentro, ela permite que eu manipule o desenho, arrumando ele na folha, clicando 2 vezes fora. E ele não altera mais nada dele, tá? Ele é só uma imagem, é já uma janela que eu estou puxando o desenho do model para poder escalar. No nosso caso, como eu apaguei, eu tenho que criar uma nova. Eu vou criar uma nova do tamanho da folha. Então eu dou o comando "-vports" e clico em ou fit, ou em português eu clico em ajustar. Quando eu faço isso, pessoal, ela cria uma viewport do tamanho da minha folha. Se eu clicar aqui fora, ele clicou na minha viewport. Para trabalhar com a viewport, pessoal, eu clico 2 vezes dentro para ativar e manusear, olha. Eu posso pôr o meu desenho aqui e clico 2 vezes fora se eu quiser. E ele desativa a viewport. Ele volta a trabalhar na folha. Então, olha, clico 2 vezes dentro da viewport, ativo a viewport para poder manusear o desenho dentro da folha. Clico 2 vezes fora, desativo a viewport. Como que eu sei que a viewport está ativa? Cliquei 2 vezes dentro e apareceram essas informações aqui para mim. Clico 2 vezes fora e a viewport sumiu. E a viewport fechou. Legal? O que eu tenho que fazer é escalar o meu desenho dentro da viewport. Por isso que eu não copio e colo, porque eu não tenho como escalar, eu não tenho como fazer isso aqui, ó. Só que eu não posso fazer simplesmente arrastando, porque eu não sei qual escala tá. É aqui que entra o problema, pessoal. O meu desenho está em centímetros e a folha está em milímetros.
Eu não tenho como fazer uma escala diretona, batidona, porque o AutoCAD ele só permite isso para engenharia mecânica, que trabalha com milímetros. E vocês não vão projetar em milímetros, vocês sempre vão projetar ou em centímetros ou em metros. Para poder ajustar isso, para poder acertar isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso trabalhar com o comando de zoom. Eu tenho uma ferramenta chamada zoom. O comando dela é Z. E o que ele faz? Ele ajusta o zoom para mim da imagem na tela. No meu caso, como eu estou com a viewport ativa, a tela dele vai ser a folha. Então, se eu usar o comando zoom, ele vai ajustar o desenho pela folha. Só que eu tenho que ajustar na escala. Então, eu vou trabalhar com o comando zoom com a opção de escala. Ou scale em inglês. Como que funciona, pessoal? Quando eu for trabalhar com escala no zoom, eu tenho que dar uma coordenada para o AutoCAD para falar para ele que eu quero que ele chegue numa determinada escala. As coordenadas para a gente trabalhar no CAD, pessoal, toda vez que eu trabalho com centímetros, são 10 barra a escala que eu quero colocar, XP. Opa, ficou ruim de enxergar. Vou pôr mais para cá, de novo. Quando eu trabalhar com centímetros, 10 barra escala XP. Quando eu dou o comando zoom e trabalho com escala nele, se eu estiver trabalhando com centímetros e quiser colocar, por exemplo, a escala 1 para 40 aqui, eu dou o comando zoom, clico em escala e digito 10 barra 40 XP. Isso significa que ele vai deixar o meu desenho com a escala de 1 para 40. Legal? Se eu estiver trabalhando com metros, galera, é um pouco diferente. O raciocínio é o mesmo, mas ao invés de eu digitar 10, eu digito 1000 barra escala XP. Tudo bem, pessoal? Vou fazer isso sem problema nenhum e vou aplicar a escala no meu desenho. Legal? Para pôr na escala, pessoal, clico 2 vezes dentro da viewport, ele vai ativar a viewport. Dou o comando, ó, clico 2 vezes fora, ele sai da viewport, clico 2 vezes dentro, ele entra na viewport. Para escalar, dou o comando Z, Enter, e clico em Scale ou Escala. E eu digito o comando que eu mostrei para vocês. Como a minha planta está em centímetros, eu vou dar 10 barra, repara que eu estou escrevendo aqui embaixo o que está acontecendo, ó. Se for para 40, 10 barra 40 XP, e dou Enter. Quando eu faço isso, olha, ele colocou a escala do meu desenho 1 para 40. Se eu quisesse colocado 1 para 75, eu daria zoom, escalar, 10 barra 75 XP. E ele deixaria o desenho 1 para 75. Repara no comandinho, tá, galera? Ó. Zoom, scale, 10 barra 40 XP. Se isso aqui fosse em metros, eu poria 1000 ao invés de 10. Coloquei na escala, com o pan eu ajusto o desenho para posição, clico 2 vezes fora e meu desenho está ok. Para imprimir, pessoal, uma vez feito isso, ou eu dou Ctrl P, opa, ou eu dou o comando plotar. Escrevo plot e ele aparece essa janela. Como a gente já configurou tudo antes, galera, só cabe para mim agora apertar OK. Escolho uma pasta da qual eu vou salvar isso aqui, por exemplo, área de trabalho, salvo, dou um nome, salvo, e ele vai criar para mim o PDF todo acertadinho já com a configuração que eu acertei. Legal, pessoal, bem tranquilo, esse aqui todo o processo do que vai cair na revisão da prova, tá? Vou mostrar mais um videozinho rapidinho para vocês de como que a gente cria o template e espero que vai todo mundo bem na prova. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar uma mensagem aí embaixo para mim ou mandar um e-mail e a gente vai se falando, tá, galera? Beleza. Bons estudos aí para vocês, pessoal, e fiquem com esse anexo, esse adendo da criação do template no CAD. Até mais. Pessoal, fazer esse adendozinho aqui rápido para vocês, mostrar como que a gente cria um template, tá? Para criar o template é importante lembrar que a gente já tem que deixar configurado praticamente tudo no AutoCAD, tudo bem? Quando eu digo tudo, abre um arquivo do zero e configura camadas, cotas, tudo bem? Texto, folhas, e já deixa tudo no jeito, tá, galera? Ó, deixa tudo pronto. Esse arquivo meu é que eu estava usando na aula para vocês, então olha só, eu já tenho
Cotas aqui tudo bonitinho, tá? Já tenho a folha tudo bonitinho. Assim configuro o bloco. Se você tiver que criar algum bloco padrão, já deixa o bloco pronto. Por exemplo, eu vou criar uma porta. Então já vai lá e já cria. A porta com o comando bloco. Enfim, faz tudo o que vocês têm que fazer. Lembrando que os blocos eles ficam aqui, mesmo que vocês apaguem. Então, eu deixo o meu arquivo configurado 100%. Folha, olha, tudo. Aí eu vou lá e eu salvo esse meu arquivo. Eu salvo uma cópia dele. Ou eu venho aqui em cima no salvar como. Ou venho aqui. Ou no caso em português eu escrevo salvar como. Ou em inglês save as. E escolho um local para salvar. No meu caso, aqui eu vou salvar na área de trabalho. Dá um nome para ele, que vai ser o nome do meu template que eu vou usar sempre, Luiz Albano. E aqui embaixo, galera, ao invés de deixar DWG, eu escolho o DWT. Ele está por aqui. O DWT é o arquivo de template do AutoCAD. Eu escolho ele para criar um template. Quando eu faço isso, ele muda para mim, para a pasta de template. Eu volto. Escolho o local correto, tá? Onde eu vou salvar, no meu caso a área de trabalho. E eu tenho um arquivo de template, é só salvar. Quando eu faço isso, ele pede uma descrição. Se eu quiser dar uma descrição, eu dou, se não, eu pulo, dou ok. E eu criei o meu arquivo de template. Ou seja, se eu abrir esse arquivo aqui todas as vezes para trabalhar, esse arquivo aqui vai ser o arquivo que eu vou usar como base. Só que eu quero que o AutoCAD, toda vez que ele abra nesse arquivo. Então eu dou o comando OP em inglês ou PR em português. E ele abre essa janelinha aqui para mim. Nessa janela, na aba de arquivos ou files, eu vou procurar configurações de modelo, tá? Ou template settings. E vou escolher aqui, olha, arquivo novo para QNew ou arquivo novo para Novor em português. O de vocês vai estar None. Ao invés de eu deixar o None, eu vou lá e busco no browse esse arquivo de template que eu criei agora. E dou abrir. Quando eu faço isso, ele já entende que esse arquivo agora vai ser o meu arquivo padrão. Se eu aplicar e der OK, esse arquivo está aqui. Se eu fechar o AutoCAD, olha só, fechei ele inteiro. E abrir do zero, vamos esperar. E já carregaram um arquivo novo. Esse arquivo novo carregado vai ser quem? Meu arquivo de template. Com tudo que eu configurei e já está pronto. Toda vez que eu tiver um desenho feito, que eu abrir um arquivo do zero, ou ele puxa o dos templates, ou se eu der um arquivo Quick New ou Normal, ele abre um arquivo com o meu default. Legal, galera, um adendo rapidinho, uma curiosidade. Se vocês tiverem dúvida ou qualquer necessidade de auxílio, pessoal, vocês podem procurar mandar e-mail para mim aí embaixo ou deixar algum comentário aí embaixo nos comentários do YouTube. Espero que essa revisão tenha sido de alguma valia para vocês. Estudem, tirem suas dúvidas. Espero que todo mundo vá bem na prova da turma de quinta ou da turma de sexta-feira. E eu estou aí à disposição para ajudá-los no que vocês precisarem. Legal, galera? Bons estudos aí e precisando é só dar um toque. Abraço, pessoal.